Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui com vocês, Dr. Eduardo Guariglia, psiquiatra e psicoterapeuta, dando sequência aqui às lives do Hospital Reger. Na semana passada nós encerramos o ciclo de lives a respeito do coronavírus, que contou com o primeiro bloco e seus familiares e um segundo bloco voltado a profissionais da área de saúde. Estou fazendo Olá, tudo bom, ação, doutor? tudo bem. E todas essas lives estão disponíveis no Hospital Reger, aqui no GTV, né? E hoje nós vamos falar sobre reabilitação geriátrica, com a terapeuta ocupacional Prado, que já está aqui conosco, com a fisioterapeuta Denilda Oliveira. A semana que vem teremos mais uma live, novamente, que não será sobre o Covid, né? A série do Covid a princípio encerrou, agora vamos voltar a aspectos mais gerais do cuidado com os idosos, com os profissionais com anos de experiência. Na próxima semana vamos falar sobre engasgo em idosos, um olhar fonoaudiológico e nutricional, com a nutricionista doutora Marlene Scheid e a bióloga Fabiana Segato, ambas do Hospital Reger. Bom, Lu, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Para nos contar sobre reabilitação geriátrica a partir do olhar da TO. É um assunto muito gostoso de se falar, né? É um assunto muito amplo também para a gente conversar. Acho que tem é, muitas variantes aí, né? E eu acho que a gente pode pensar, falando da reabilitação do idoso e falando de TO, pensar em AVD, né, em atividade de vida diária, que é muito da TO, é muito do trabalho da TO, e se a gente for pensar, por exemplo, na reabilitação do idoso já com um processo demencial, aí a gente pensa em algumas funções que podem acabar sendo prejudicadas, né? Ou então no idoso mesmo funcional, no idoso saudável, mas também que começa a ter algumas limitações, né? Então, assim, eu acho que falar de reabilitação no idoso, para a gente começar, é falar de atividade de vida diária, né? O que torna o idoso funcional, o que torna, o que dá prazer ao idoso na vida dele, a autonomia, a independência, para a gente, né? Como ser humano. A gente pensa na nossa independência, na nossa autonomia, e a gente vê isso desde criança, e a gente vê no idoso também, no idoso saudável, ou no idoso que já tem alguma, que já precisa de um processo de reabilitação mais sistemático, né? Mas, assim, falar de idoso, reabilitação e terapia ocupacional, para mim, é falar de funcionalidade, é falar da autonomia, é falar do prazer e de ressignificar, né? Ressignificar a terceira idade, às vezes ressignificar aquela pessoa que aposentou, parou de trabalhar e agora o que eu vou fazer, né? Ou até... Às vezes é ressignificar para ela mesma, né? Porque o que a gente vê, uma coisa que fica muito clara, né? É a exclusão social a que a terceira idade, o idoso, é submetido automaticamente, porque não se tem um olhar para isso. Muito se fala de deficiente, né, que está mais na moda rampa de acesso, aquilo, isso, outro, inclusão, às vezes de inclusão social, nas Sim. questões de diferença econômica,
Mas o idoso, ele automaticamente ele perde espaços na vida, em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Sim. E talvez o mais escancarado seja a aposentadoria, mas também não se tem meios para o idoso manter as atividades dele, com um olhar pro idoso, com as Uhum. necessidades. Quando eu ouço falar, reabilitar o idoso, mas por que precisa reabilitar o idoso? É porque ele se desabilita, porque o meio que ele vive não é habilitado a ele, né? Sim, Fora sim, as o nosso. necessidades do próprio idoso, né? Sim, sim, se a gente for pensar igual você falou, né? O meio não é habilitado a ele. Às vezes a calçada não é habilitada ao idoso. Sim, Às vezes, assim, a nossa tecnologia não é habilitada ao idoso, porque o idoso de hoje, né? A gente, de repente, daqui a 50 anos, pensa de uma outra forma, com outras coisas. Mas se a gente for pegar o nosso idoso de hoje, né? O mundo está vindo tão rápido e com uma, né, com tanta cobrança assim tão rápido que às vezes o nosso idoso não está conseguindo acompanhar essa mudança e aí o mundo, igual, né, você falou, o mundo não está habilitado para receber o nosso idoso, né? E aí fica esse olhar, né, essa às vezes uma perda de uma função, né? Você falou muito da questão da aposentadoria, e assim, e é isso, né? Eu parei de trabalhar, ou eu não tenho mais o meu filho aqui na minha casa, e o que eu vou fazer se o meu papel era cuidar, se o meu papel né, era alimentar, ou se o meu papel era. Qual é o meu papel hoje? Né? exatamente Então, os papéis. uhum, uhum. Então, assim, se a gente for pensar na terapia ocupacional e na reabilitação com o idoso, começa assim, em qualquer idoso, né? Eu acho que eu tenho paciente hoje no RG que tem 8 anos que faz terapia ocupacional, é acompanhado por físio também, né? Então, assim, ele tá super bem, é um idoso funcional, um idoso super organizado, mas assim, é um idoso que é isso que eu quero falar, né, do benefício da reabilitação e dessa equipe multi. Porque assim, a gente tem um olhar diferente, a TO tem um olhar diferente, a FIS tem um olhar, o psicoterapeuta tem um outro olhar, o geriatra tem um outro olhar, né? A fono tem outro. Então, assim, a gente vai agregando esse conhecimento, a gente vai agregando esses olhares para trazer, por exemplo, igual eu falei, é uma idosa que já faz 8 anos de TO e assim, ela tem as limitações dela, ela entende, mas ela tem autonomia hoje, tem quase 90 anos, de decidir o que ela vai comer, ou quando ela vai pintar o cabelo, por exemplo, no cabeleireiro. Então, essa semana eu vou pintar meu cabelo. Então, olha só, isso sabe assim, isso é independência, isso é ter autonomia da própria vida, de eu quero pintar meu cabelo essa semana e ela tem prazer nisso, né? Ter prazer. Eu acho que essa é a palavra que a TO traz muito, né? Mesmo se a gente for pensar, por exemplo, se a gente pegar um paciente que já tem uma demência instalada e ele, por exemplo, não consegue mais se alimentar sozinho, precisa de ajuda ou precisa de uma supervisão. Mas assim, ele conseguir fazer isso inconscientemente é uma vitória, né? Às vezes não tão concreto quanto é pra gente, mas para ele sabe, para ele é uma vitória. Ele conseguiu experimentar, ele conseguiu pegar uma colher e comer. Isso para ele é uma vitória. Então, assim, é fantástico assim, a gente pensar para começo de conversa em autonomia, independência e funcionalidade no dia de hoje, né? Que tem tantos desafios. Manter as funcionalidades. E acho que uma coisa que dá para depender da sua fala, né, do que a gente está Uhum, falando, normalmente as pessoas pensam a reabilitação é para quem, o próprio nome, né, reabilitar, e está dentro uhum, daquele conceito que o mundo não é habilitado ao idoso, então ele, só pelo simples fato de envelhecer, do tempo passar, ele se desabilita do mundo. Que, não, o idoso, mas o meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, sei lá, quem, não está doente, ele não sofreu uma uhum, doença, ele não ficou acamado e tem que retomar, sim, ele teve um AVC, ele não tem uma demência, mas pensando no idoso adoecido, que talvez nem sim, seja, o universo talvez seja muito maior de idosos cujo único problema é a idade, uhum, o Marcelo uhum, falou que o país está envelhecendo. Quando é necessário a gente
passar a se preparar para o envelhecimento. Ah, essa é boa. Já vamos falar. Falando quase agora. Estou chegando nessa... Mas o idoso normal, né, cuja única questão é a idade, ele também precisa trabalhar para se manter funcional frente a um mundo que não vai ajudar, né, nessa funcionalidade. Quer dizer, para manter a autonomia, a independência. Senão, mesmo não tendo grandes questões, eu lembro de uma senhorinha que eu acompanhava, com 80 e tantos anos, ótima da cabeça, de saúde, mas ela foi tendo a funcionalidade naturalmente, por causa da dificuldade de locomoção, perda de equilíbrio, ali não tinha uma doença assim, ela tem um problema aqui. Então, vai de cara a pergunta do Marcelo, né? Quer dizer, como que se trabalha nessa prevenção? O que é mais desafiador? Trabalhar com o idoso com uma doença instalada, um AVC, uma demência, e manter uma funcionalidade ou resgatar, ou o idoso que a princípio não tem nada? Eu acredito que as duas questões são bem desafiadoras em diferentes pontos aí, né? Vou tentar explicar um pouquinho. Por exemplo, o idoso que, igual você falou, né? Teve um AVC, tem uma doença instalada, né? Teve um rompimento de alguma coisa, um rompimento da sua função, um rompimento da sua caracterização, né? Da sua subjetividade, por exemplo, rompeu. Ele vai passar por um luto, ele vai passar por um processo que nós, como profissionais e como equipe, vamos ajudá-lo né, nesse processo a encarar as dificuldades que ele vai ter. E se a gente for pensar, por exemplo, em neuroplasticidade, pensando num idoso, né, com alguma doença instalada. Se a gente for pensar em neuroplasticidade, o nosso cérebro ele é capaz de criar novas conexões até o último dia, né, da nossa vida. Até o nosso cérebro está ali. Então, assim, é isso que a TO tem de muito importante, né? Por que eu vou treinar AVD? Porque aquela função está preservada. Porque aquilo a gente aprende desde pequenininho, né? A pegar a colher e levar até a boca. Então, assim, é você criar novos caminhos para aquela pessoa que teve uma lesão, para aquela pessoa que teve, né, um rompimento, ou que precisa se reabilitar para a sua função, para a sua vida. E a dificuldade também do idoso que não tem nenhuma questão instalada, mas está envelhecendo, a questão assim de percepção de que eu não estou conseguindo fazer mais e eu quero fazer. Consegue entender assim? Eu quero, por exemplo, dirigir, que é uma questão muito importante, e até no último congresso do ano passado que eu fui na USP, eles estavam falando, né, até quando dirigir? Até quando permitir que o idoso dirija, mesmo o idoso saudável, porque a gente sabe que por conta da idade vai tendo algumas perdas cognitivas, vai ficando um pouquinho mais lentificado, mas assim, até quando dirigir? Então, essa percepção de que eu quero fazer e eu não consigo, muitas vezes frustra. E se frustra, às vezes dá muitas vezes vem acompanhado de uma tristeza, vem acompanhado de, né, e aí a gente vem, por exemplo... maior, e aí a minha praia, que é essa história estava no luto, e aí fica mais difícil. Né, basicamente, é o que a gente está falando, que a reabilitação é para todos. Na verdade, o nome reabilitação não seja adequado, né? E acho que aí vai de encontro à pergunta do Marcelo. Sim. Até não sei se você vai lembrar, ou se alguém lembrar, me fala. No fim do ano passado, no meio para o fim do ano passado, o Reger, nas publicações do Reger, né, da revistinha do Reger, em online, publicou uma edição especial sobre as reservas. Reservas físicas, reservas emocionais, reservas afetivas. Quer dizer, e na minha abordagem, que era a reserva afetiva, eu falava que a gente deveria cuidar desde sempre para nosso envelhecimento. A gente não pensa como será que as nossas funções vão perder a cada dia, cada vez mais, e no fim da vida isso vai ressaltar aos olhos. Então, se a gente cuidar cedo com uma boa alimentação, uma boa atividade física, tudo, né, nos conformes, não é que não haverá perda, mas esse é o jeito de cuidar, ou seja,
existe sempre. E para o Sim, idoso, essas habilidades seriam como frequentar uma academia, né? Ou uma sim, saudável. sim. Um É grupo isso, social, né? sim. Né? Sim. Então, Dá assim, para eu lembro que. Sim. Então, eu lembro que quando eu trabalhava num outro hospital e tinha um colega que era psiquiatra e ele brincava, ele falava assim, para a gente viver muito bem e muito nessa vida, a gente precisa de duas coisas, um bom cardiologista e um bom psiquiatra. Então, aí ele, na hora eu fiquei pensando, até hoje eu penso isso, eu falo, gente, é verdade, porque assim, as questões do nosso coração, da nossa saúde física, né, nós precisamos ir da nossa psique, né, da nossa saúde mental, ela precisa ser muito bem trabalhada e vem falando muito hoje, né? Então eu lembro que eu até escrevi também sobre reserva cognitiva nesse livro do Reger, falando do quanto é importante, né, a gente manter, por exemplo, as nossas funções cognitivas preservadas e até mesmo nos estimular mais, como por exemplo, jogos de quebra-cabeça, aprender uma nova língua, aprender um novo esporte, por exemplo, né? E isso sempre, aprender a dançar, porque tem gente que não sabe dançar, nunca dançou, mas quando vai para a terceira idade aprende a aprender um dançar. instrumento musical, Aprender um né? instrumento musical, exatamente. Então, assim, isso vai, né, infinito. Então, assim, não tem tempo para, não tem limite para isso, né? Porque o cérebro não tem limite para fazer novas conexões, né? Então, é isso que até o Marcelo falou, né? Até pensar quando envelhecer. Se a gente for pensar, a gente está envelhecendo desde que a gente nasce. Né? Assim, então, vamos pensar em envelhecer sempre, porque a gente vai envelhecer. Então, é isso a nossa saúde psíquica, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. E aí, por exemplo, eu estou, igual você falou, né? Não tem uma doença instalada, mas eu preciso, de repente, sei lá, eu estou esquecendo algumas coisas, não tem problema, vamos fazer uma fisioterapia para melhorar um equilíbrio, vamos fazer uma atividade de social, de dança, de algum esporte, né, de meios sociais para melhorar a nossa reserva afetiva e o nosso contato, né, com o outro. E vamos também fazer, por exemplo, passar com uma TO para a gente ver o que a gente consegue fazer, porque é isso, né? Se a gente vê que dentro das nossas atividades ocupacionais, né? Porque a terapia ocupacional às vezes tem um nome muito ingrato, né? Ocupacional, não estou ocupando. Nome é péssimo. Esse não é péssimo. Os teólogos às vezes falam que as pessoas não sabem o que teó faz, né? Eu brinco que às vezes nem o teó sabe. Porque fica, né, meio... Fica, é um nome muito ingrato. Então, assim, as nossas atividades ocupacionais, desde dormir e acordar e escovar dente, se alguma coisa precisar de alguma ajuda, a TO vai estar ali para ajudar, né? A TO vai estar ali para, de repente, pensar em alguma adaptação, pensar em um outro meio e pensar em ressignificar o convívio na sociedade, a sua atividade prazerosa ou o seu trabalho, né? Então, se a gente for pensar em envelhecer, vamos pensar já, né? É já, para já. A Cida está perguntando qual a hora certa para procurar um geriatra. Eu vou brincar aqui. Eu digo que, para mim, né, eu como médico, psiquiatra, eu brinco que o geriatra, para mim, é o médico clínico geral mais completo que eu conheço. Porque além de toda a bagagem de um clínico geral que tem, né, do conhecimento geral, ele tem o refinamento e o cuidado adicional necessários ao idoso, que é um sistema muito mais delicado e que inspira muito mais cuidado. Eu, às vezes, costumo indicar geriatras para clientes meus, para pessoas que eu acompanho, até mais novas do que a terceira idade, a partir de 60 anos. Porque o geriatra ele consegue ter uma visão geral. Ele Sim, geral, acompanha pessoas com várias doenças, problemas cardiológicos e às vezes endocrinológicos conjugados, que às vezes o médico que acompanha pessoas mais jovens tem dificuldade em avaliar como uma coisa interfere na outra, ver de uma forma mais segmentada. sim, também concordo. Então, não sei se tem um momento certo, mas a princípio, a partir aí dos 60 anos de idade seria o esperado, mas eventualmente Sim. não restrito a isso. Você tem alguma... Eu vou brincar, em cima da pergunta dele, qual o momento para um idoso procurar um terapeuta ocupacional? Já que aqui.
Aqui a gente está falando, né, da equipe multi, da reabilitação. Eu acredito que o momento certo, assim, a gente brinca que a TO só conhece TO quem precisa de TO. Mas na verdade todo mundo pode, A Cris né? está Todo falando mundo. isso, de que A Cris, conhece o que a TO faz e passa a admirar. e assim, às vezes a gente fala, eu conheço TO, eu falo, nossa, mas como você conhece TO? A gente que é TO se assusta, porque, nossa, como você conhece TO? Mas acredito que quem pode pensar em procurar, né, um terapeuta ocupacional, acho que o geriatra é isso que você falou, assim, a gente pode pensar em 55 anos, 60 anos, né, que é uma idade bacana, mas a TO, assim, desde quando a gente vê que pode ter alguma coisa que tá, assim, não tá legal no meu dia a dia, ou eu preciso de alguma ajuda, ou eu preciso me estimular mais, né? Pensando numa pessoa que vem caminhando de uma forma saudável, né? Eu acho que é importante a gente pensar na nossa, isso que eu falei, na atividade de vida diária, na função, a minha função está prejudicada de alguma forma. A função de dormir, a função de comer, a minha autonomia ou até a minha independência em pequenas coisas, né? Tá me prejudicando de alguma forma? Procura um TO. Né, a TO vai fazer uma avaliação muito minuciosa sobre o dia a dia, que é muito importante, e aí vamos identificar aquilo que, né, aquilo que está sendo prejudicado e qual é a raiz, né, disso. É um sono que não tá bem, é uma tristeza que está atrapalhando, por exemplo, uma concentração ou uma atenção, que pode causar uma perda de memória. Por que está triste, né? Porque de repente está sem função no seu dia a dia. Vamos ressignificar isso, né? Vamos procurar novos meios disso caminhar, né? Vamos viver porque a gente ainda está vivo, né? Estamos vivos, então vamos viver, vamos procurar. É isso que a TO traz muito, né? Porque a TO traz função. Então, a gente pensar em físio, por exemplo, a fisioterapia, ela ganha uma força muscular, por exemplo, e eu amo os físios que trabalham comigo, de Daqui a membro pouco vai superior. todo mundo tá falando. Daqui a pouco, e eu gosto muito dela. Então, assim, por que que, né, a físio ganha força muscular, e aí a TO vai pensar, por que que eu tô ganhando força muscular? Porque, por exemplo, era uma pessoa que lavava roupa, ou era uma cabeleireira que precisa daquele membro e daquela função para se manter ativa. Então, assim, a TO, ela vai caminhar nessa linha, né? O porquê que eu tô fazendo isso? Porque tem um pra quê, não só, né, um porquê eu ganho força, mas o pra que eu ganho uma força muscular, o pra que eu ganho uma amplitude de movimento, o pra que eu treino um café da manhã, por exemplo, com um paciente, por que eu treino ele pegar um talher e levar até a boca, porque aquelas funções estão preservadas ou o cérebro pode fazer um novo caminho, com adaptação, ou com treino, com repetição, entendeu? Porque eu posso fazer de novo, né? E tentar mais uma vez. Então, assim, TO pode procurar assim, em qualquer momento que, epa, não tá muito legal meu dia a dia, e às vezes você pode procurar uma TO porque nem a minha rotina eu tô conseguindo. Então eu preciso de uma TO para me ajudar numa rotina, né? Hoje, por Calma exemplo, só pra mim. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente de manhã e ele não foi, né, no RG por conta dessa pandemia, está voltando aos poucos. E aí eu falei com ele durante a pandemia toda, conseguia fazer chamada de vídeo, porque a mulher ainda conseguia mexer no celular, e hoje ele voltou. A primeira coisa que a gente fez, e eu fui orientando na casa, monta uma rotina, horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, né? A gente tá vivendo isso, mas assim, a rotina para o idoso, a rotina para nós, né, Eduardo, é importante. A rotina de alimentação, a rotina do brincar, por exemplo, a rotina de assistir a TV, o horário de. Então, horário para tudo, é rotina. Assim, a rotina nos organiza, né? Às vezes as pessoas não gostam, mas assim, a rotina organiza. A rotina organiza a mente, a rotina. E A gente consegue. uma das principais questões que a gente trouxe no começo, para o idoso, Uhum. é a perda da rotina, a perda das referências. Aí usar até uma palavra mais ampla, que Isso, as isso. pessoas talvez entendam mais sério. Ele perde as referências e isso faz ele Sim, se perder mais ainda. Né? sim, sim. E aí, Na pessoa com demência, isso é fatal. Né? Eu lembro das conversas sobre discutindo como abordar determinadas situações aí dentro do hospital mesmo, do Reger, né? uhum, A perda das referências, né? sim, A Marlene está falando ela falou rotina.
em francês, eu acho. É. A rotina é É importante para importante tudo. para tudo. É importante, igual você falou, né? O idoso ele precisa de referência. Se a gente for pensar no idoso demência, né, que está com uma demência instalada, por exemplo, a referência é para ele um afago, sabe? Ele não fica angustiado porque eu não sei onde eu tô, eu não sei quem está aqui ou que horas isso vai, né? Às vezes aquele idoso que fica, aqui não é minha casa, aqui não é meu quarto. Então a referência ajuda ele a se organizar e diminui uma angústia, né? Diminui uma frustração, um medo. E aí você sabe, né? Aquela mistura de sentimento que às vezes pode Só gerar uma agitação, só pior, é uma bola de neve. E aí, se a gente for pensar para um idoso que é saudável, um idoso que está tendo, né, uma velhice saudável, uma velhice não patológica, por exemplo, a rotina ajuda a ficar mais saudável, né? A rotina ajuda a se organizar, né? A rotina ajuda a se planejar. Eu gosto muito de rotina. E eu falo isso para todo mundo que trabalha é comigo. ótimo, seria Não, excelente. eu adoro rotina, então assim, eu adoro ter hora para acordar, porque eu sei que eu vou acordar a tal hora, eu sei que, mesmo que no meu dia, às vezes, tenha situações que a gente não controla como todo mundo, mas nos ajuda a ter um norte, nos ajuda a ter referência, né? E né, nós passamos um pouquinho do horário, tem a Denilda para entrar. Queria saber se tem algum recado, alguma mensagem para deixar, alguma coisa que você aprendeu, que você acha importante compartilhar com esses anos de experiência em reabilitação geriátrica como TO. Para a gente se Ai, despedir da Denilda. para Danilda, né? Nossa, passou tão rápido, né? E eu falo muito, nossa, Falamos depois. eu falamos. Eu acho que assim, o que eu posso deixar, né, para todo mundo que está assistindo, para a gente nos manter saudáveis o tempo todo, filtrar tudo aquilo que a gente tem lido, que a gente tem escutado no nosso dia. A Teo está aqui para ajudar, né, nesse caminhar, tanto para as pessoas que estão com alguma dificuldade ou para as pessoas que não estão caminhando de uma forma adequada, mas precisa de um acompanhamento. Então, assim, eu deixo né, uma frase bem bacana mesmo, né? Que assim, a gente pode fazer as coisas desde que a gente tenha vontade para fazer, né? A gente precisa fazer, a gente precisa ter prazer em fazer, né? E aí a TO tá aí para ajudar isso. Vamos descobrir novos prazeres, vamos descobrir um novo caminhar, né? Vamos caminhar diferente do que às vezes aquilo que a gente caminhou a vida inteira e chega na terceira idade, precisa de algo que vai ajudar a sustentar ou de algo novo, né? Tá bom, Lu. Obrigado. Obrigada. Obrigado por Obrigada. participar. Pode se despedir do pessoal aí. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom, vou remover a Lu. Enquanto isso, vou chamar a Denilda, que é a fisioterapeuta, vai falar agora da parte da fisioterapia. E aqui um depoimento da Conceição que eu vou ler enquanto isso. Ela está falando que na quarentena, né, diretamente relacionado àquilo que a Luciana estava falando, ela fez um curso online pela USP. Oi, Dê, tudo bem? Deixa eu só de cuidador de idosos com deficiência, fiquei encantada e trouxe o aprendizado para a minha vida que me considero uma idosa. Olha que bacana a experiência. Bom, você ouviu aí a Luciana falando, e agora? E o olhar da fisioterapia, que é super complementar ao da TO, né? Fisio e TO andam juntas não só no conselho profissional, mas também na prática, né? Não é à toa. É verdade. A fisioterapia, a gente acaba, todo mundo, né, vai buscar e pensar em movimento, corpo, né, articulação, e realmente é isso, né, é trazer esse idoso para uma qualidade melhor de vida, né? E dentro do que a Lu acabou de comentar, que a gente trabalha junto e não tem como, né, estar separado. Por quê? Cada paciente, cada idoso que chega, ele tem uma dor específica, um cuidado específico, independente de ter uma doença de base, né? Ou não. Porque, assim, às vezes, aquilo que incomoda tanto
é o dia a dia que ele está com desequilíbrio e que você fez meia hora de movimento, ele, nossa, já estou bem, já estou conseguindo fazer minhas coisas, já estou um pouco melhor. E dentro, né, do Reger, né, que a gente tem todo um espaço lá para trabalhar com o pessoal, ali a gente tem vários exercícios e são muitas coisas que pode trabalhar específico com esse idoso, né? Até mesmo o que eu brinco, né, que a gente usa pouco, mas que seria a hidroterapia, e que tem muito idoso que gosta muito e que precisa muito, né? E muitas vezes eles acham que não tem mais condições, que não vale a pena, e que a família não acha que não precisa. E, enfim, a cada reabilitação dele, a cada dia, a gente vê essa melhora, esse ganho. E esse ganho nem sempre é coisa de 3 meses, 4 meses. Às vezes, em 2 semanas, você vê uma diferença boa, né, nesse idoso. E isso eu estou falando do idoso mais ou menos saudável, né? Que nós temos também os idosos acamados, né? Tem vários Bastante outros comprometidos, né? Oi? Os bastante comprometidos. Isso. Porque esses realmente, né, é um pouco mais difícil, mas também não vamos deixar de fazer a fisioterapia, né? Porque independente, se eles não conseguem, a gente tem que manter essa estrutura, né? Essa estrutura corpórea, toda essa força deles, enfim. Porque eu brinco muito, né, que coração, pulmão, nos acamados é a força vital, a gente não pode deixar diminuir, né? Então, mesmo que requeira, né, grandes esforços, mas é necessário. E a gente pode observar bem, né? A cada desses idosos que nós atendemos, né, independente de situações, que essas respostas que eles têm é muito gratificante e que mesmo os que vêm de uma UTI que chega para nós e depois eles vão para casa, porque nós também somos, né, um hospital de transição, é muito bonito a gente ver essa melhora, de você ver que o paciente chegou ali totalmente acamado e foi embora andando, né? Para mim é um ganho muito grande, É né? a E saber vitória, que eu é posso isso que a gente fazer parte. trabalha, né? É, Acho que a gente, quando pensa em fisioterapia, e principalmente em hospital, lógico que o hospital geriátrico tem suas particularidades, como o Reger, acho que se foca muito, principalmente no acamado, na fisioterapia respiratória, que você colocou, né, do coração-pulmão, mas é muito mais amplo que isso. E aí eu vou retomar um pouco a pergunta que o Marcelo fez, né? Acho que a pergunta ela vai precisa num ponto que normalmente a gente não tem essa cultura de se cuidar. A gente vive muito numa cultura da doença e não da saúde. Eu tenho abordado isso inúmeras vezes, né? Eu bato muito nessa tecla. Então a gente, e até do médico, né? Do olhar do médico voltado para a doença. Ou seja, eu vou buscar um cuidado, eu vou buscar um atendimento quando eu estou doente. E aí o que eu estava falando com a Luciana, né, da reabilitação, ou seja, eu me desabilitei, eu vou me reabilitar. Quando, na verdade, muito mais rico que isso, e que cabe todo mundo, né, as pessoas saudáveis e as não, a gente deveria trabalhar para não se desabilitar, ou seja, para manter a saúde que a gente tem. E aí é um passo muito importante. E as pessoas tendem a buscar os serviços de saúde para resgatar algo que já se perdeu e não para manter o que tem. E aí, respondendo ao Marcelo, né? Prevenção, exato, Lúcia. Essa tecla que eu bato o tempo todo. A gente não tem essa cultura. Então, quando que a gente deveria começar a se cuidar? Desde sempre, a vida inteira, desde a infância, todo o ciclo. E acho que isso traz muito rico, né? Como é que é trabalhar com o idoso com esse foco também? Tem os dois focos aí, o de recuperar algo que se perdeu e o de manter algo para que não se perca. E acho que o idoso traz isso muito rico, a necessidade de cuidado. Por quê? Porque os sistemas estão deixando de funcionar, né? Estão
a perda se torna mais gritante, como a Lu falou, né? Quando que a gente começa a envelhecer, nasce, é que num primeiro momento não aparece isso, só vai aparecer lá na frente, a reserva funcional vai se perdendo, a gente estava falando de reserva, né? E aí, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não, sempre teve. É que agora não tem mais a reserva que está compensando as coisas. E como é que se dá isso na prática, no dia a dia? No trabalho com os idosos, muitas vezes com os familiares também que acabam percebendo e trazendo os idosos, ou não entendem. Como é que é? O que você tem para contar para a gente? Então, na verdade, são dois distintos, né? Mas o paciente, o idoso, né? Ele tem sim que se cuidar sempre, né? Tem que vir para manter essa função. Eu não consigo diferenciar o que é mais difícil ou menos difícil, que eu acho que os dois são dois trabalhos iguais, porque para se manter essa função ativa, eu preciso muito que esse paciente queira, né? Que ele insista, que ele entenda a necessidade de. E no outro caso, que seria o paciente, para eu manter ele ativo, mesmo ele não estando mentalmente ativo, ou seja, eu tenho um trabalho um pouco mais delicado, vamos dizer assim, para estar trabalhando com esse paciente, porque eu tenho que mostrar para ele o prazer naquilo, porque a fisioterapia ninguém gosta, né? A fisio, todo mundo vai, ai, mas é isso de novo, vou jogar bola, pegar peso, andar, caminhar, ninguém gosta. Mas, enfim, tudo isso tem um porquê. E a gente explicando o porquê, conversando, mostrando e fazendo de uma maneira mais dinâmica, eu acredito que eles acabam adquirindo mais e conseguindo essa capacidade melhor de se manter por um tempo maior. Ou seja, um tempo maior não, uma melhor qualidade de vida, né? Porque a gente trabalha em função dessa melhor qualidade de vida. Porque muitas vezes, igual esse período, né, que alguns pacientes não estão indo, a gente acaba ligando, conversando e vendo se eles estão continuando com essa atividade, porque eles precisam, né, mesmo distante de nós, não parar de fazer, porque o corpo responde muito rápido à degradação. Então, essa reserva, se a gente não insiste nela diária, é muito ruim. E para o paciente acamado é muito maior, né? Esse é o que a gente tem que estar dia e noite ali ao lado dele e trazendo ele mesmo para essa função. Acho que eu respondi sua pergunta. Sim, sim. Sim. Sem dúvida. E eu estou pensando aqui, né? Quais as particularidades do trabalho com idoso, do trabalho da fisioterapia com foco no idoso em relação a outras áreas, os desafios e eventualmente os bônus, né? Porque trabalhar com idoso ele também tem esse outro lado, traz todo um outro universo que às vezes é muito rico, né? De relacionamento, de troca. Quais que são as particularidades aí desse trabalho com o idoso? Então, para mim é muito prazeroso. Eu gosto muito de trabalhar com idoso. Eu acho que toda a resposta que eles nos dá, a confiança que nos é passada e a credibilidade que ele tem, né, para com a gente, por poder realmente ter esse trabalho, isso para mim é muito gratificante. E em saber que eu estou podendo, de alguma forma, deixar ele ativo para o seu meio, para a sua família, para os seus amigos, voltar àquela vida que ele tinha e que ficou ali no sofá por um tempinho. Aí ele acorda e fala, não, eu não tenho que ficar mais no sofá, porque hoje eu consigo de novo. E isso é muito bom. Então, eu acredito muito que, para mim, né, o trabalhar com o idoso foi uma busca de alguns anos para cá que me fez crescer muito. E cada dia mais, né, a gente
está adentrando mais e mais, né, nesse estudo, né, tanto com o idoso quanto, enfim, né, hoje estou até fazendo outra pós aí de paliativo, mas é muito interessante o quanto você valoriza essa qualidade de vida e quanta experiência boa eles nos dão, né? Essa troca é muito rica. E me ensina a cada dia, isso sem dúvida. É uma brincadeira, né? Trabalhar com o idoso mantém a nossa capacidade cognitiva, né? Estimula as nossas conexões. Porque, Certeza. e aí, principalmente, né? Agora, voltando um pouco para os idosos mais comprometidos, uma questão muito em voga, né? Que aparece muito até pelo aumento da idade média da nossa população, são os quadros demenciais, né? Se quer falar um pouquinho de como que é a físio nesse aspecto, porque traz inúmeros desafios, né? Inúmeras Sim, particularidades diferentes da físio com pessoas com o cognitivo e principalmente a memória preservada. sim. Pra contar. A fisioterapia nesse paciente demenciado, realmente a gente precisa de muita paciência, né? Porque às vezes não é todo momento que eles olham para você e quer fazer alguma coisa com você. Então a gente precisa encontrar esse momento deles, um momento tranquilo, ter uma voz bem passiva para conversar com eles, porque senão eles se irritam facilmente. Dentro da fisioterapia, eles acabam fazendo tudo, né? Se você pede com jeitinho, explica, e tem muitos exercícios que são muito dinâmicos, né? E para dar funcionalidade mesmo. Ou seja, quando a gente fala em fisioterapia para o demenciado, não muda muito da fisioterapia do idoso. Basta o momento que eu consigo colocar aquilo para ele. Se ele aceitou, a gente consegue seguir em frente. Se não, ele vai fazer sentadinho, se ele não conseguiu andar, ou se ele é um parkinsoniano, enfim. A gente tem que mudar as técnicas de fazer os exercícios, né? Mas não que ele não faça, porque ele vai fazer tudo. Só que depende da paciência e de como a gente chega até esse paciente idoso, esse demenciado, né? Que, na verdade, o que é até engraçado, né? Eu lembro de um caso que a gente teve, né? No Reger mesmo, um paciente que não me aceitava. E era muito engraçado, porque só quando ele realmente precisava, aí ele me aceitava. E eu entendi isso, a equipe entendeu, então, e ficou muito bom, porque quando ele precisava de cardiorrespiratório, eu estava ali. Aí ele me aceitava. Outros momentos, não. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso também, porque o paciente demenciado, ele cria um vínculo maior, às vezes, com uma pessoa e não com outra. Então, não adianta eu bater de frente, eu falar, não, você tem que ser agora. Vai... Não, deixa ele, espera mais meia hora, depois eu tento voltar. Aí, quando eu volto, parece que eu sou outra pessoa. Aí ele já olha para mim e fala, nossa, vamos. Opa. Acaba vindo, fazendo tudo o que eu pedi, como se fosse a primeira vez. Isso é muito bom. Só que a gente tem que ter muita paciência, discernimento para saber o momento exato, né, de trabalhar e conversar muito com a equipe, que a equipe multi, ela me ajuda muito em tudo isso. Vários elogios aqui para você. A Lu, né, a Luciana, que estava com a gente até agora há pouco, está falando do vínculo, é essencial. E aí você está trazendo um outro aspecto, né? Acho que mais que vínculo, respeito também, que tem a ver com o vínculo, né? O vínculo, acho que é uma consequência de uma relação respeitosa, e aí ele pode acontecer ou não, mas é essencial. Né? E muitas vezes essa recusa, né, e aí tem várias nuances, pode não vir necessariamente de uma pessoa com demência. A pessoa, ela pode estar com uma memória, uma capacidade cognitiva ok, e recusar também, não se sentir confortável por outras questões. E acho que
E aí o processo demencial, lógico que isso é importante em qualquer relação que se estabelece, mas no idoso isso acho que de novo ressalta. E a demência potencializa isso mais ainda. Não só a técnica que tem que ser adaptada, você falou aí conforme a necessidade, mas a abordagem, o contato, o como se faz esse. Acho que talvez a exigência seja até maior nesse aspecto e talvez seja o grande diferencial da reabilitação geriátrica. Não é assim, a pessoa é um jovem que teve uma lesão, como que normalmente se pensa fisioterapia, pôs um gesso lá e tem que voltar à funcionalidade e ele sabe da importância daquilo, porque ele tem que trabalhar, ou ele é um atleta até, seja lá o que for, então ele vai dar todo o gás. O idoso não, ele às vezes nem lembra, ele não sabe, ele não lembra quem é você, ele esqueceu o exercício, você falou há 5 minutos, ele tá achando que você quer pegar alguma coisa dele porque não te conhece, tá num lugar estranho que ele já não lembra mais. Quer dizer, tem um desafio muito grande que aí é muito mais que para o profissional, pensando que o profissional é a questão técnica, o quanto ele estudou, o quanto ele sabe daquilo, mas para o indivíduo, né? No caso para a Denilda, para os outros, né? Estou falando Denilda porque é você que está aqui na minha frente. Mas de como ela vai entender aquilo para poder chegar no objetivo que é realizar aquela terapia, seja como for, né, da melhor forma possível, seja como for nesse sentido, a terapia que for possível naquele dia, naquele momento para aquele idoso, que vai variar de momento para momento, de dia para dia e de idoso para idoso. Não sei se você quer falar um pouco disso, né, da sua experiência nisso, do seu trajeto, porque é um amadurecimento profissional, né, eu entendo que puxa muito. E se você tem mais alguma coisa que você acha importante, estamos chegando ao fim já daqui a pouco, né, para já ir fechando, desses anos de prática, de experiência, algo que você gostaria de compartilhar. Eu fiz 2 perguntas, né? Então, para mim, realmente é muito bom, né, esse trabalho com o idoso. E dentro todos esses anos, né, eu vim de UTI, né, quem me conhece, tanto fora, tanto no Reger, o meu trabalho, tanto lá dentro quanto no Reger, é muito parecido, porque quando a gente cria esse vínculo com o idoso, e eu brinco que eu me identifiquei demais com ele, você vê com um olhar diferenciado a cada paciente, independente deles, né, de onde estão. Hoje eu só estou, né, no Reger e alguns pacientes em residência, mas o que isso me traz é realmente a alegria de ver que eu posso trabalhar com uma qualidade de vida para esse idoso, para essa melhora dele. E esse respeito que a gente acaba, né, que você comentou, que é essa troca, e isso é muito bom. E eu fico muito feliz porque quando a gente, tanto o demenciado quanto o idoso comum, eles chegam para nós, eles realmente nos buscam numa expectativa descrente. Aí, quando eles veem que consegue alguma coisa, eu falo, nossa, valeu a pena, eu vou continuar aqui. Então, isso é muito legal. E voltando, né, sua pergunta de novo, a outra, o que eu gostaria ainda de falar? Eu gostaria de convidar todos, né, que pudessem conhecer o Reger, conhecer o nosso trabalho, e lá nós temos, né, o hospital tanto de transição quanto de longa permanência, e temos vários tratamentos, né, com a equipe multi, e sempre, né, é feita as avaliações com toda a equipe, e, bom, é isso que eu tinha que passar. Eu acho que só. Aqui, alguém que eu não consigo decifrar o nome, mas está escrito, deve ser Bia, né, ou Biasoli, está elogiando o trabalho das físios com os idosos.
Acho que para mim, né, uma coisa que eu gostaria de ressaltar nessa sua última fala, que você trouxe um aspecto muito rico, muito importante, que a gente às vezes não se dá conta. Talvez os profissionais de alguma forma se dão mais conta, mas os próprios idosos e familiares talvez não se deem muito conta. Que o idoso, dadas essas perdas que ele vai tendo, que é um desencontro entre ele e o mundo, né? O mundo, como eu disse, o mundo meio que atropela os idosos, né? Segue em frente e deixa os idosos para trás. E que não conseguem acompanhar, portanto, e se adequar a esse mundo que não está preparado para eles, não é feito pensado neles. Então eles chegam com uma descrença em si mesmos, com uma impotência muito grande. Eles compram isso. Não consigo, não vou conseguir. Eu sou idoso, já não consigo fazer mais um monte de coisa. Me deixa aqui, né? Não mexe comigo, eu estou aqui, não vou conseguir. E aí, talvez a grande riqueza do trabalho, muito maior do que a recuperação funcional de um movimento ou de uma funcionalidade, é quebrar essa crença que isso sim cristaliza. Qualquer pessoa, não só os idosos. É lógico, eu estou falando isso, eu sou psicoterapeuta também, então eu costumo puxar a brasa para minha sardinha várias vezes. Mas a crença que acaba gerando uma limitação brutal na capacidade de desempenho daquela pessoa, no caso, um idoso. E talvez esse seja o maior ganho, porque se você quebra uma coisinha ali de um movimento funcional, quantas outras coisas será que ele não vai resgatar que ele acreditava não ser mais possível? Eventualmente, como a Lu falou, dançar, aprender um instrumento. Nossa, peraí, eu não estou morto, né? É tipo isso, o idoso morre, ele se enterra, né? Peraí, eu consigo mais coisa, até sair, eventualmente relacionamentos, né? Idosos viúvos, eventualmente namorar, alguma coisa afetiva, né? Então, quer dizer, de uma riqueza brutal. Talvez o impacto seja assim muito maior do que só naquilo que se propõe. Né? Então, a reabilitação geriátrica, nesse aspecto, é muito rica. Né? Tem várias pessoas falando algumas coisas aqui. Não sei se você quer fazer mais algum comentário para a gente ir fechando. Falar alguma Então, coisa, se despedir do pessoal. bom, então, o que você comentou, né, que realmente é muito rico isso, e é engraçado como que essa credibilidade deles aumenta a cada dia. E o que você comentou é justamente isso mesmo, né? Dessa melhora que ele vai levar para a vida toda, né? Não é só aquele momentinho, a gente é uma vírgula que está auxiliando, né? Mas ele é a junção de um todo e ele vê que pode, isso é muito bom. Bom, agora eu acho que o nosso tempo está indo, né? Eu só tenho a agradecer você, a Lu e a todos. E obrigada, pessoal. Eu que agradeço, eu vou fazer encerramento, vários elogios a você aqui, seu profissionalismo, desempenho, vários. Não foram alguns, né? Não vou conseguir ler todos. Então, lembrando, hoje tivemos aqui a terapeuta ocupacional Luciana, a fisioterapeuta Denilda, falando da reabilitação geriátrica. Semana passada nós encerramos uma série que dizia respeito ao coronavírus, com 2 blocos, um voltado aos idosos e familiares, outro aos profissionais. Todas essas lives, inclusive essa de hoje, ficam disponíveis no @Hospital Reger pelo IGTV, aqui no Instagram do Reger. Semana que vem faremos mais uma sobre reabilitação geriátrica, abordando engasgo em idosos, um olhar fonoaudiológico e nutricional, com a nutricionista doutora Marlene Scheid e a fonoaudióloga Fabiana Segato, ambas do Hospital Reger, na terça-feira, às 19 horas. Então, espero todos. Eu agradeço você, Denilda. Prazer sempre bater um papo com você. Tem alguns elogios aqui, né, falando que o trabalho com a geriátrico, com a atenção dos profissionais faz toda a diferença. Então, agradeço a todos e boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.